Olá, me chamo Vinícius Alves Ferreira, sou estudante de Engenharia Elétrica da UFMT e hoje estarei apresentando meu projeto 1 de Eletrônica 2. O projeto consiste em ativar um buzzer quando um veículo atravessar o sinal vermelho. Bem, vamos para o esquemático. Aqui, com este esquemático simulado pelo software Multisim, poderemos compreender o funcionamento do circuito. Logo na entrada, temos uma fonte de tensão de 9 volts que será responsável por alimentar todo o nosso circuito. Ela passará por um regulador de tensão LM7805, que será o responsável por manter o nível de tensão e a qualidade do nosso sinal. Por isso, capacitores de filtro na entrada e saída. Em seguida, nós teremos o CI555 na configuração astável, que será responsável por gerar o clock do nosso sistema. Com estes valores de capacitância e resistência, ele irá gerar um clock de aproximadamente 0,73 Hz. Este clock, então, será inserido em um contador de décadas CD4017, que será o responsável por gerar a diferença de tempos entre cada cor do nosso sinal. Por exemplo, o sinal vermelho irá ficar ativo mais tempo do que o sinal verde. Aqui atrás, nós temos um arranjo com um capacitor de 10 nanofarads e um resistor de alto valor ohmico, que será responsável por enviar um pulso de nível lógico alto assim que o circuito for energizado, para a porta reset, garantindo que o nosso contador sempre inicie na porta Q0. Em seguida, nós temos 3 diodos, responsáveis por unir os sinais do nosso contador em um único ponto, sem que haja o retorno de corrente. Estes sinais unidos formarão uma espécie de clock, que será inserido em outro contador de décadas, 4017 também. Este também conta com um arranjo de reset, garantindo assim mais estabilidade e confiabilidade no circuito. Este contador de décadas tem por função manter os LEDs do semáforo ativos. Então, ele funciona da seguinte forma: quando a nossa saída Q1 for ativada, isso irá ativar a nossa entrada de clock, mandará o nível lógico alto para a nossa entrada clock, e este contador de décadas trocará para a saída Q1, que seria o nosso LED amarelo, e o manterá ligado até que haja outro pulso de nível lógico alto proveniente do nosso primeiro contador de décadas. E quando este chegar até o vermelho, que é a saída Q2, assim que chegar na saída Q3, irá ativar a porta reset com nível lógico alto. Isso fará com que o ciclo se repita, sem que os LEDs fiquem apagados. Aqui no nosso LED vermelho, ramificamos um sinal deste e inserimos em um CI porta end, que será responsável por comparar se o nosso sensor, aqui simulado por essa chave, estará enviando um nível lógico alto, que significa que algum objeto, no caso o nosso carro, passou enquanto o sinal vermelho estava ativo. Este sinal desta porta end será enviado para um transistor BC548, que está aqui realizando uma função de porta NOT, pois nós temos, por fim, um CI555 na configuração monoestável, e a sua ativação é realizada por um pulso de nível lógico baixo. Então, este transistor está atuando como uma porta NOT. Bem, este CI555 na configuração monoestável, com esses valores de resistência e capacitância, manterão a sua saída ativa após o pulso por 7,75 segundos aproximadamente. Esta configuração é muito importante, pois o buzzer se manterá ligado mesmo que o carro já tenha passado.
Então, mesmo que o sinal não esteja mais no vermelho, por exemplo, se o carro passar no finalzinho do sinal vermelho, o buzzer ainda se manterá ativo por um bom tempo, avisando que houve aquela infração, vamos assim dizer. E a saída deste 55 é ligada diretamente ao nosso buzzer, que será responsável por emitir uma vibração sonora. Analisado o nosso esquemático da nossa simulação, vamos ver o circuito funcionando na prática. Então aqui está o nosso protótipo, o nosso circuito montado na PCI e o nosso semáforo e a nossa rua. Bem, aqui na nossa PCI nós temos o 7805, responsável pela regulagem, o CI 555, responsável pelo clock inicial, o primeiro contador de década, CD 4017, aqui também o outro contador de década, CD 4017, os diodos, aqui nós temos o nosso transistor BC548, a nossa porta end e buzzer e o último CI555, que é responsável por manter o buzzer ativo. Aqui nós temos a nossa entrada do sensor, VCC e GND que vai para o sensor. Aqui nós temos o GND do LED e os 3 sinais que vão para os LEDs lá no semáforo. Aqui nós temos uma pequena caixa de passagem impressa em 3D, onde fica o nosso sensor infravermelho, ele que é o responsável por dizer se tem um objeto na frente ou não. E aqui nós temos o nosso semáforo em si. Bem, vamos energizar. Aqui nós temos a entrada de tensão positiva e aqui nós temos a nossa entrada de tensão negativa. Vamos acionar a fonte e vamos energizar o circuito. Energizando o circuito, ele começa ali em verde, vai para o amarelo e logo em seguida para o vermelho. Então, ele vai resetar, vai reiniciar o ciclo e vai para o verde. Podemos ver que o verde ele fica por um tempo médio, o amarelo é bem rápido e o vermelho ele fica por um tempo um pouco mais longo. Bem, agora vamos pegar nosso protótipo de carro aqui e vamos atravessar no sinal vermelho. Bem, então quando o sinal ficar vermelho, nós atravessamos e o buzzer irá tocar. E este buzzer continuará tocando mesmo que o carro já tenha passado no sinal, indicando a infração. Então vamos tentar passar também em outros sinais e ver se há o disparo. Então no sinal vermelho, do verde é tranquilo, no sinal amarelo é tranquilo, apenas no sinal vermelho que nós temos a ativação do nosso buzzer. É isso, muito obrigado.